Senhores autarcas, senhores presidentes de juntas de freguesia, senhor presidente do Conselho Económico e Social, senhor presidente da ACIF, senhores representantes da Secretaria Regional da Economia, senhor vereador da Câmara Municipal do Funchal, senhores representantes de outros departamentos governamentais, senhor presidente da Madeira Parques, senhor diretor do JM, distintos oradores, minhas senhoras e meus senhores, senhores jornalistas, madeirenses e porto-santenses. É com muito gosto que os recebo nesta Casa da Democracia, sede do Poder Legislativo Regional e baluarte da nossa autonomia. Saúdo o JM por esta iniciativa, desde logo apoiada por esta Assembleia Legislativa, de levar a todos os concelhos o debate e o confronto de opiniões sobre os mais diversos assuntos de relevância regional. Estas jornadas ganham maior atualidade, infelizmente, por causa da pandemia que ainda atravessamos e das suas consequências na economia e na sociedade. Quero relevar neste momento a excelente cooperação institucional existente durante o estado de emergência entre o Sr. Representante da República, o Governo Regional e este Parlamento, que permitiu ultrapassar com celeridade entraves legais e burocráticos e ter um eficaz e rápido combate ao surto do coronavírus. Julgo ser meu dever, até porque esse é o sentimento de todos os madeirenses, enaltecer a forma corajosa como o Governo Regional tomou um conjunto de medidas difíceis que permitiram um rápido confinamento das nossas ilhas, com resultados reconhecidamente positivos na travagem da disseminação do vírus e no facto de não termos, até o momento, registrado nenhuma fatalidade, o que pode constituir, a curto prazo, uma mais-valia em termos económicos, designadamente quanto à segurança sanitária do nosso destino turístico. É também meu dever assinalar o elevado sentido de responsabilidade da maioria e das diferentes oposições na gestão da crise, apoiando as medidas do Governo Regional, mesmo as mais exigentes e impopulares, num significativo momento de unidade regional raramente visto na nossa história recente. Só é pena que se tenha quebrado demasiado cedo esse consenso à volta da defesa dos interesses regionais. Agradeço também, penhoradamente, aos profissionais de saúde e de proteção civil e às forças militares e de segurança, que estiveram na primeira linha do combate à Covid-19, bem como a todos os que trabalharam para que tivéssemos nas nossas casas os serviços e bens essenciais nos tempos do confinamento. Sublinho em especial o comportamento da população que cumpriu as indicações dos serviços de saúde, o que garantiu o controlo da pandemia, a atitude cívica louvável que deve continuar, bem como a onda de solidariedade que envolveu a comunidade regional para responder às carências alimentares dos mais desfavorecidos. Minhas senhoras e meus senhores, temos pela frente o maior desafio das últimas décadas. De um momento para o outro, passámos de uma economia em crescimento, com investimento a subir e desemprego a descer, e com o equilíbrio das finanças públicas regionais para uma situação de paralisação que nos conduzirá inevitavelmente a uma recessão de dimensões consideráveis, com redução do produto interno bruto, com desequilíbrio orçamental, com perda acentuada de postos de trabalho e com agravamento das desigualdades sociais. Há cenários e estimativas diversas, todas elas negativas. E, portanto, só há uma certeza. O futuro exige de todos nós uma postura de grande entrega e de entreajuda para que ele não seja excessivamente sombrio. Esta não só será a mais complexa situação vivida pelas atuais gerações, como tem uma origem diferente das anteriores e consequências bem mais severas. Enquanto a última crise que enfrentámos, a de 2009 a 2015, teve na sua origem a falência de uma parte do sistema bancário internacional e o grau de endividamento elevadíssimo dos países do sul da Europa e também da nossa região, esta foi a primeira crise da globalização provocada por um vírus que em pouco tempo paralisou a economia mundial, não deixou nenhum país de fora e não se sabe onde irá parar, porque a pandemia sanitária, infelizmente, não está vencida. Por outro lado, enquanto a crise das dívidas soberanas tinha antecedentes, era um problema apenas de alguns Estados e sabíamos como lidar com ela, reduzindo despesas e aumentando receitas,
No caso por via de um agravamento fiscal sobre cidadãos e empresas, esta crise, pela sua dimensão mundial, afetando todos os setores económicos, levanta enormes dificuldades para se encontrarem receitas conhecidas e respostas únicas para superá-la num curto espaço de tempo. Apesar de tudo, a União Europeia arriscou elaborar recomendações para Portugal e que se aplicam inteiramente à Madeira. Em primeiro lugar, reforçar o sistema de saúde para combater a Covid-19. Em segundo lugar, orientar a economia e tomar medidas para a sua recuperação. Investir e só depois, em último lugar, cuidar da dívida, melhorar o déficit e o equilíbrio orçamental. Mesmo os que defendem uma economia de mercado mais privada e livre de tutelas, concordam que só uma injeção de dinheiro dos Estados na economia, quer por via do investimento público, quer através do apoio às empresas, pode contribuir para minimizar os danos do tecido económico e social dos países e das regiões. Aqui também há uma certeza. Os países mais ricos e com contas públicas em dia sairão mais rápido, enquanto os mais pobres e os mais endividados levarão mais tempo e terão que recorrer a novos empréstimos. No caso da Madeira, esta pandemia só veio acentuar ainda mais a nossa insularidade, o nosso isolamento, a nossa pequena escala, a nossa ultraperiferia. Vamos ser claros. A região não tem meios para sair com recursos próprios da calamidade económica e social para a qual caminhamos. E só com a solidariedade do Estado e da União Europeia será possível inverter a recessão e ter alguma retoma económica a médio prazo, mantendo a paz social que vivemos nas últimas décadas. O pior que nos podia acontecer agora era ter convulsões sociais, instabilidade e crises políticas, pois não resolveriam nada e só iriam agudizar a nossa recessão e atrasar ainda mais as perspectivas de uma recuperação gradual da economia. Foi a própria União Europeia que chamou a atenção de Portugal para a necessidade de apoiar prioritariamente e com maiores verbas as regiões do Algarve, dos Açores e da Madeira, por serem economias muito dependentes do turismo, setor que será dos últimos a retomar a atividade e dos últimos a recuperar desta crise, face à recessão económica nos diversos países, à falta de confiança nos mercados emissores, aos problemas da aviação e às exigências no controle sanitário nas fronteiras, entre outros entraves e outros problemas. A nossa economia está extremamente fragilizada, apesar das medidas para apoiar as empresas e o emprego. A nossa comunidade está apreensiva, pese embora se ter feito um enorme esforço para acudir à emergência social. Precisamos de reforço de verbas no orçamento para ajudar de forma mais substancial as empresas e as famílias, nomeadamente através de apoios a fundo perdido, isenção de contribuições sociais e incentivos fiscais. A região tem as despesas a crescerem brutalmente e as receitas a caírem abruptamente. Se nada for feito, corremos o risco de a região não ter dinheiro para assegurar compromissos vitais para a nossa sociedade e para garantir os serviços essenciais à nossa população. Minhas senhoras e meus senhores, sem querer deitar mais achas para a fogueira, mas interpretando aquele que é o sentir largamente maioritário do nosso povo, entendo que é tempo de o Estado olhar para os portugueses que aqui vivem e responder positivamente às nossas aspirações, e que são basicamente 4 neste momento. Libertar a região dos limites de endividamento, autorizar uma moratória das 2 próximas amortizações da dívida da região à República, negociar com a União Europeia uma reprogramação dos fundos comunitários para responder às novas necessidades e, finalmente, criar uma subvenção para a aplicação de um programa de recuperação económica e social para a nossa região autónoma. Não estamos a solicitar mais do que aquilo que o governo português tem exigido, e bem, à União Europeia e que, em grande parte, já foi garantido pela Comissão. Ainda ontem ficámos a saber que Portugal poderá receber cerca de 26 mil milhões de euros da União, sendo que quase 2/3 dessa verba será a fundo perdido, o que, a verificar-se, permitirá a satisfação, estou certo, das legítimas aspirações da Madeira e dos Açores. Assim, a decisão do Conselho Europeu seja célere e que haja vontade política da República.
É bom lembrar o que diz, apesar de tudo, o ponto 5 do artigo 8º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a propósito da solidariedade nacional, e vou citar. A solidariedade vincula também o Estado para com as regiões autónomas em situações imprevistas resultantes de catástrofes naturais e para as quais estas não disponham de meios financeiros, visando designadamente ações de reconstrução e recuperação de infraestruturas e atividades económicas e sociais, bem como o apoio às respectivas populações afetadas. Fim de citação. Ora, este é um dos casos que se enquadram neste espírito do legislador da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Também a União Europeia não pode esquecer as suas regiões ultraperiféricas, pois é o próprio Tratado Europeu que reconhece as nossas debilidades e fragilidades e impõe políticas e medidas específicas para atender e responder à nossa realidade. Os cidadãos que perderam o seu emprego, os trabalhadores que estão em layoff, os precários que não têm perspectivas de continuar a trabalhar, os profissionais liberais que viram reduzidas as suas receitas, as famílias que ficaram com menos rendimentos e não conseguem satisfazer os compromissos assumidos, os empresários que foram obrigados a fechar os seus negócios e têm dificuldades de se enquadrar nas linhas de apoio, os investidores que têm um futuro incerto porque não se sabe quando a economia regional retomará a normalidade, e os mais vulneráveis que viviam da economia informal e que vão cair na pobreza, esperam e desesperam pela solidariedade do Estado, ao qual se orgulham de pertencer, e à União Europeia, que escolheram integrar. Não podemos esperar mais tempo. A região, tal como as empresas, precisa de dinheiro aqui e agora, antes que seja tarde demais. A lei e a razão estão do nosso lado. Resta-nos lutar até ao fim pelos nossos direitos em nome do superior interesse que é o bem comum dos madeirenses e dos porçentenses. Desejo-vos um bom debate